gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Com a gente tá tudo bem, comigo e com o bebê. Eu vim regravar pra vocês o meu primeiro diário de gestação. Por que regravar, gente? Vocês vão acreditar, eu confesso pra vocês que eu tive vontade de desistir do canal. Eu gravei, né, os vídeos diários de gestação e de novo o meu HD externo deu PT e eu perdi os vídeos. Na verdade, eu consegui salvar, assim, a maioria dos vídeos. Eu perdi os 3 vídeos e o meu primeiro diário de gestação foi... Nossa, gente, eu fiquei tão chateada porque, assim, tinha ficado muito bom o vídeo. Eu tava muito empolgada porque era meu primeiro diário, né? Mas como eu faço um resumo aqui pra eu falar pra vocês, eu tinha tudo escrito aqui. Tudo que eu tinha falado no primeiro tá escrito aqui. E aí eu falei assim, eu vou gravar outro. Não vai ser com a mesma empolgação do primeiro, mas é válido. Só pra vocês saberem, aí eu já vou dar continuidade, eu já vou postar uns 3 vídeos em sequência, porque já estão aí antes que eu perca também, né? A partir de agora eu aprendi que eu não vou mais gravar e ficar deixando os vídeos. Eu vou gravar e vou postar no mesmo dia. Gente, porque é muito chato, muito ruim quando acontece isso. Porque, assim, tem coisas que não dá pra voltar, né? Tipo, aquela empolgação do momento, do primeiro diário. Mas aconteceu, né? Fazer o quê? Esse primeiro diário de gestação, quando eu gravei ele, eu estava com 9 semanas de gestação. Eu não estou mais de 9 semanas, né? Porque já tem um tempo que eu gravei esse diário. Então já tem mais uns 3 vídeos para eu postar para vocês. Vou falar tudo assim sobre o diário da 9ª semana. Seria o meu primeiro diário de gestação. O vídeo anterior foi dando a notícia, né, para vocês da gravidez. Até hoje eu meio que não acredito, assim, meio que não acredito nesse milagre, mas é verdade, tá sendo assim tudo maravilhoso, né? Tá sendo tudo muito bom. Então vamos lá. Bom, com uns 5 dias de atraso, assim, menstrual, eu tive, gente, todos os sintomas que eu sempre tive pré-menstrual, assim, uma TPM bem forte. E assim, eu até pensei que minha menstruação tava chegando e tudo, porque eu realmente tive os sintomas mesmo que ela tava vindo, né? Tive cólica também. Aí, assim, o diferente que eu achei, assim, anormal em mim, no meu corpo, foi um corrimento meio branco, assim, porque eu não tenho corrimento nenhum. E então, esse corrimento eu fiquei, assim, ligada, porque não é uma coisa comum, mas eu também não imaginava que fosse uma gravidez, né? Pensei que poderia ser uma candidíase, uma coisa assim. Eu nunca imaginei que era porque eu tava grávida. Agora eu não recordo, eu não sei se eu já tinha feito teste de farmácia, mas depois de uns 10 dias, assim, eu comecei a sentir muita dor nos seios. Muita dor mesmo, nos dois, assim, dor de não conseguir encostar, sabe? Porque doía demais. Quando a minha menstruação tava perto de chegar, às vezes eu sentia dor nos seios também. Então, eu acho que, assim, eu também nem atinei que fosse gestação por causa disso. Mas era uma dor diferente, era uma dor que, tipo, sabe? Eu encostava a mão, assim, doía, às vezes, sei lá, tava muito sensível. Com 6 semanas de gestação, eu já tinha descoberto a gestação com 6 semanas. E aí, né, a dor continuou, a dor nos seios. Muito sono, gente, muito sono. Sono que, assim, eu não conseguia controlar. Eu encostava, eu dormia, sabe? Eu dormia no cinema, porque eu gosto muito de cinema. Então eu ia pro cinema pra dormir, porque gente, eu tava com muito sono. Eu ia fazer a unha e eu dormia, assim, eu cochilava. Eu não tava, assim, eu não conseguia realmente ficar sentada sem dormir. Assim, o tanto que o sono tava intenso. Então eu senti muito sono mesmo. E a boca amargando.
Essa boca amarga na gestação é uma coisa que eu acho que eu sempre vou ter, porque em todas eu tive. Na da Laura eu tive, na segunda gestação que eu tive o aborto eu tive, e foi só 12 semanas de gestação, e eu tive muito, a minha boca ficou muito amargando. E nessa a mesma coisa. Só que eu acho que amargou com menos intensidade. Eu lembro que na gestação da Laura, nossa, eu não conseguia comer nada, tudo tinha gosto ruim. E essa, assim, foi menos e passou mais rápido. Na 7ª semana, a dor nos seios ainda continuou, né? Eu senti muito, eu senti até a 9ª semana, dor no seio. O sono insuportável também, né? Continuou. Acho que acabou só com 12 semanas, nem lembro mais. E vontade de comer doce. Sentia muita vontade de comer doce. Virei uma formiga, porque o meu normal não é esse, né? Eu não sou uma pessoa de doce, assim. Eu gosto, de vez em quando, assim, eu como, mas não é um perfil meu. Eu não sou uma pessoa muito doceira, não. E aí, eu senti muita vontade. Nessa semana, assim, depois da 7ª semana, eu senti muita vontade de comer doce. Aí surgiu espinhas horrendas. Acho que isso deu uma contribuída. Bom, aí na 8ª semana, eu tava enjoada, né? Não sentia fome, gente. Por incrível que pareça, não sentia fome. Ficava enjoada, aquele mal-estar chato, sabe? E eu não tinha fome. Realmente eu não conseguia. Assim, eu comia, lógico, né? Porque eu sabia que eu tinha que comer. Eu era obrigada a comer, comia forçado. Mas não porque eu tava com fome. E a partir da 9ª eu já comecei a ter muita azia. Muita azia. Azia, assim, insuportável. Vontade de fazer xixi. Gente, eu acho que a vontade de fazer xixi foi, nossa, desde o início. Eu não coloquei aqui na 6ª semana, não, mas desde o início, gente, nossa, como eu tinha vontade de fazer xixi. Eu ia no banheiro de 20 em 20 minutos. Às vezes, eu tava fazendo a unha e minha manicure tinha que parar de fazer pra eu fazer xixi. Isso nunca tinha acontecido, né? Antes de saber, inclusive, que eu tava grávida, ela teve que parar pra eu fazer xixi. Eu já deveria ter... Tem alguma coisa errada, né? Tipo, ter que parar a unha pra fazer xixi, senão não tá certo. Mas eu nem me toquei. Mas essa vontade de fazer xixi, assim, foi desde o início. E aí é xixi de 20 em 20 minutos, né? Não tem jeito. É toda hora mesmo. Gente, pelo. Eu virei um urso, né? Virei um urso peludo. Meu buço ficou cheio de pelo. A minha barriga ficou cheia de pelo. Muito, muito, muito pelo. Eu olhava pra minha barriga e ficava assustada, assim, porque ela tava toda peluda. Não tava, assim, uns pelos grandes, assim, no meio. Tava na barriga inteira, aquele monte de pelo. Mas aí eu inventei de depilar a barriga, porque tava muito esquisito. As pernas também, nossa, muito, muito pelo. Aí eu falei dos sintomas, né? Do início até a 9ª semana. Que o meu diário foi até a 9ª semana. E assim, como eu não sabia que eu tava grávida e nem estava nos meus planos engravidar, eu meio que fiz algumas loucuras no início, né, da gestação, que eu nunca faria e que eu sempre evitei fazer quando eu pensava em engravidar. Mas como isso não era uma coisa que estava mais assim nos meus planos atuais, eu fiz, né? Então, o que foram essas coisas que a doidinha fez? Aula de jump que eu contei pra vocês, né? Que eu tava fazendo. Nossa, gente, pelo amor de Deus, isso pra mim, quando eu descobri que eu tava grávida e eu vi que eu estava fazendo aquela aula e, tipo, eu contei pra vocês no vídeo anterior que eu desconfiei que eu tava grávida nessa aula, porque eu literalmente senti meu útero inchado e a gente pula muito, então eu senti ele balançando. Quando eu descobri, eu falei, meu Deus do céu,
Foi Deus que segurou esse bebê aqui dentro, porque eu fiquei, é 1 hora, uma ou 40 minutos. 1 hora ou 40 minutos de aula. Gente, pulando a aula inteira, pulando muito. Então, assim, eu fiquei assim, gente, como que são as coisas, né? Quando é pra ser, é mesmo. Nossa, uma coisa que eu não fazia há muito tempo, e eu fiz. Até hoje eu fico assim, gente, tinha anos que eu não fazia isso. Eu acho que tinha mais ou menos tinha uns 5 anos que eu não fazia. Gente, eu inventei descolorir. Pensa, tinha uns 5 anos, isso eu fazia quando eu era adolescente. Eu descolori tudo, assim, eu depilo as pernas. Mas como assim, quando a gente descolore, não sei se vocês têm essa sensação, a gente fica com a pele mais clarinha, dessa sensação. E o braço, como eu não depilo os braços, aí eu falei, eu vou descolorir, que eu tenho um pouquinho de pelo só. Aí eu inventei descolorir. Gente, de onde que a pessoa tirou isso? Acho que é só teste, né? Pra ver se o bebê é forte mesmo. Aí descolori, gente, mas e depois eu fiquei com muito medo, porque, né, gente, é amônia. É uma coisa que não faz bem pro bebê. Deus olha, né? Deus cuida. Uma coisa que eu também não fazia, não tinha mais o hábito de fazer, que é tomar bebida alcoólica. Sempre quando eu imaginava, começava um tratamento, pensava em fazer uma transferência, eu meio que ficava me desintoxicando, porque assim, eu não bebo muito, mas eu gosto de tomar um vinho e tal, e nem isso eu fazia. Cerveja eu não gosto mesmo. Tem uma festa aqui em BH que é muito famosa, que chama Festeja. Eu acho que é Festeja. E aí uma amiga minha veio da minha cidade pra gente ir nessa festa. Então era open bar e tudo, gente, eu bebi. Bebi muito, assim, open bar, você mistura, você bebe o que tem. E eu já tava grávida e não sabia. Então, tadinho, fiz tudo que não deveria fazer. Peguei peso. Nossa, eu pegava peso direto, porque tem uma área daqui de casa que os cachorros fazem as necessidades deles. Eu preciso usar mangueira pra lavar. Só que aí eu tava numa coisa de economizar água, fiquei pegando aquela água do enxágue da máquina e levando pra lavar a área. E eu pegava os baldes pesados de água e ia jogar lá, grávida. Coisa que eu não fazia antes, assim, não fazia antes de estar grávida. E grávida eu fazia isso, gente. Pensa bem, então assim, eu fiz tudo que eu não devia fazer. E realmente esse bebê mostrou ser muito forte. Porque eu fiz tudo que eu não deveria fazer. Aí tá, quando eu peguei o positivo, aí vamos mudar de assunto, né? Já falei demais isso. Então vamos lá para a primeira consulta. Quando eu peguei o positivo, tentei marcar com o médico que ia me acompanhar na minha segunda gestação. Só que aí eu tive aborto e tal, e aí não foi. Mas ele é considerado um dos melhores médicos aqui de BH e assim, especialista em gestação de alto risco. Só que assim, é muito burocrático mesmo marcar uma consulta com ele. Tem que mandar e-mail, explicar a história e tudo. E aí ele vai e marca, assim, eu não sei, nem é todos os casos que ele pega, assim, sabe? E aí eu mandei um e-mail e como eu sabia que ia demorar, eu fui em outro obstetra que já tinha me acompanhado também, eu já conhecia ele antes. E aí eu fiz a minha primeira consulta de pré-natal com ele. E aí foi ele mesmo que fez, né, o primeiro ultrassom, que eu realmente vi que era verdade. Ele fez lá no consultório dele mesmo. A minha primeira consulta de ultrassom foi com ele. Foi dia 27/9, né? Eu tava com 7 semanas. Aí ele fez um pedido de ultrassom também, que eu vou deixar aí pra vocês verem. O meu segundo ultrassom, quando eu fiz esse ultrassom, o segundo, eu tava com 8 semanas, eu tô até com ele aqui. Narizinho, aqui a cabeça, tronco, coraçãozinho pulsando na ponta da seta. Os membros começando a formar aqui, os membros superiores aqui, os inferiores aqui. Aparentemente tudo bem?
pai, não tem muita coisa que ver nessa fase, é muito difícil, né? Mas tudo está bem visto aqui dentro do esperado. Geralmente eles não ficam mexendo mais? Nessa fase está começando a época de movimentar, mexe. Então fica mais paradinho mesmo. Movimentou. Verdade. Aham. Que lindo. E nessa primeira consulta, foi uma consulta assim como se fosse uma gestação normal, sem ser de risco. Eu até questionei algumas coisas, né? Expliquei que eu tinha trombofilia, expliquei que eu tinha aquele diagnóstico de insuficiência eixo cervical. Só que aí ele não passou nada com relação a isso, nem o Trogestan, nem nada. Ele fez os pedidos, né, que são normais de pré-natal. Aí eu fiz, né, os exames, mas com relação à cerclagem e assim, a minha vida, questão de repouso e tal, ele não falou nada. Então, assim, até então eu era uma gestante normal, né, porque tava me tratando como uma gestante não de risco, né. A única coisa que eu tava fazendo diferente era aplicar o Clexane. Eu fiz o exame de ultrassom, né, o bebê tava perfeito, normal. Só que ele me deixou um pouco assustada, porque tinha uma bolinha, assim, ele falou que chama luteoma. Aí já fui pesquisar na internet, gente. Parece tanta coisa horrorosa. Mas aí depois eu fiz, ele me explicou que isso que mantém a gestação, que pro bebê ser saudável tinha que ter isso, né? Só que eu fiquei assustada, né? Ele não precisava ter me falado isso. E aí eu fiz o ultrassom com outro médico e ele me explicou que aquilo era normal, que sumia, que é aquilo que mantém a gestação. Ai, que bom, né? E aí ele não passou nenhum medicamento, né, nessa primeira consulta. Eu continuei só com o Clexane, que eu já tava tomando antes, inclusive, de ir na consulta dele. Aí depois de uns dias, aquele médico, né, de alto risco, que eu estou fazendo acompanhamento com ele, inclusive, marcou a consulta e aí eu fui na minha primeira consulta no médico de gestação de alto risco. E aí a conduta dele foi basicamente a mesma. Eu fui na consulta com 9 semanas, né? Inclusive eu já estava com dois exames de ultrassom, com os exames de pré-natal todos em mãos. E aí eu já levei para ele olhar. Aí ele fez exame de toque, da mesma forma que o primeiro também fez, falou que o colo estava super fechado, que aparentemente estava tudo normal e que a cerclagem era coisa que a gente ia conversar mais pra frente, porque eu tava só com 9 semanas e não era o momento, né? Ele também não passou nada, tipo Trogestan, não passou nada disso. Eu até fiquei um pouco assustada, né? Porque eu sempre tomei o Trogestan, sempre. Pesou, tava com 60 quilos, engravidei, né, com 60 quilos, inclusive eu achei que eu tinha engravidado um pouquinho acima, que eu sempre tava querendo chegar nos 58, né, antes de engravidar, mas não foi possível, eu engravidei com 60. E aí ele viu que o colo tava fechado, a única coisa que eu tava tomando e continuei, porque inclusive eu comecei a tomar também antes de ir na consulta, que foi o ácido fólico. Então, assim, ele não passou porque eu já tinha, né? Mas ele ia passar de qualquer forma, né? O ácido fólico só. E o Clexane que eu já tomava. Então, assim, na minha primeira consulta de pré-natal de alto risco, não foi falado nada sobre a minha insuficiência. Não que eu não tenha questionei, falei que eu tava com muito medo, porque isso é uma coisa que, né,
foi isso que fez eu perder os 2 bebês e foi isso que fez eu ter parto prematuro. E aí ele falou que a gente ia conversar depois. Eu até fiquei um pouco assustada, eu confesso pra vocês que na minha primeira consulta eu falei, gente, será? Será que eu devo confiar? Porque eu fiquei assustada. Mas aí eu confiei e falei, vamos deixar pra próxima consulta, que eu já vou estar com 12 semanas, né? E aí pode ser que ele tenha outra conduta quando eu tiver com um tempo maior de gestação, né? Porque estava cedo. Nessa primeira consulta de alto risco, ele chegou também a me pedir um ultrassom, né? Que já era um morfológico de 12 semanas. E ele não pediu a medida do colo, né? Eu até falei tudo aí, ele falou que não era o momento. Eu fiquei assim, perplexa, né, gente? Porque eu queria muito saber quanto que tava medindo o colo pra ter noção. Tem hora que eu acho que eu sou médica, sabe? Eu quero intrometer na conduta dos médicos. Mas foi isso, então até a 9ª semana foi isso, medicamento só o ácido fólico e o Clexane, nada mais com relação a insuficiência eixo cervical. Eles ainda, os 2, né, que eu passei por 2 médicos, ficaram com o pé atrás, assim, será que você tem, será que você não tem? Isso foi uma coisa que deixou pra ver mais pra frente. E aí eu fiquei bem assustada, porque eu queria muito, assim, fazer logo a cerclagem, sabe? Mesmo, tipo assim, mesmo se não tiver nada, eu quero costurar, eu quero prender esse neném aqui dentro. E não foi isso, né? Eles foram com cautela. Então, sobre a insuficiência cervical, nada ficou resolvido nessas primeiras semanas, né? Nessas primeiras consultas. E assim, eu tava no paraíso, até assim, e quando ele falou, não, que o colo tá fechado, tá tudo bem, tá tudo bonito, eu já fiquei assim, nossa, agora vai ser tudo diferente mesmo, eu nem vou precisar fazer cerclagem, né, apesar que eu queria, mas isso me deu um ânimo, assim, enorme em pensar que ia ser tudo diferente mesmo, né, imagina, não ter que fazer cerclagem, dá tudo certo, sem ter que passar por isso. Então, assim, eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo animada, né? Por não ter que passar por isso. Mas esses primeiros dias foram maravilhosos, sabe? Essas primeiras semanas, os primeiros dias de descoberta do bebê. Foi uma coisa que, nossa, não dá nem pra falar a emoção que foi saber que tinha um bebê aqui tão iluminado, né? Foi gerado de uma forma tão inusitada e que eu não esperava mesmo. Assim, tem, né, os incômodos normais das primeiras semanas, mas, gente, perfeito, sério mesmo. Assim, não dá pra reclamar, porque foi tudo maravilhoso, assim, sabe? Então, só tem que agradecer mesmo a Deus por esse milagre, por tudo estar sendo tão abençoado, né? E vocês devem estar curiosos para saber como é que tá a barriga. Eu não vou mostrar a barriga agora porque eu não tô de 9 semanas mais, gente. Então vocês vão ver a barriga das semanas, tá? Eu fiz um vídeo, tem um vídeo que era para ter postado no outro, que eu acho que eu tava com umas 7 semanas, umas 6 semanas nesse vídeo. E aí o resto é foto. Mas basicamente é isso. Eu queria muito que vocês vissem o vídeo real, né? No primeiro diário de gestação. Porque eu tava assim, sabe? Muito animada, muito eufórica. Mas só pra vocês saberem mesmo como que foi, né? Esse início, o que eu senti, o que eu tava tomando, qual foi a conduta do médico com relação à minha gestação. E eu acho que é isso, o vídeo tá enorme, eu falei mais do que devia. E agora vocês vão ver a barriguinha e um beijo pra vocês. Quando vocês terminarem de ver esse aqui, provavelmente já vai ter outro diário, porque eu vou postar todos, porque eu quero voltar aqui
Tipo assim, gente, a gente tá em 2018, tá? Não pensem em vocês que eu tô lá no ano passado, não. Porque agora eu tô conseguindo atualizar o canal. Eu tô conseguindo deixar os vídeos mais atuais. Então, provavelmente na próxima semana já vai estar assim todos os vídeos. Aí eu volto ao vivo e a cores. Eu quero deixar o canal atualizado para vocês acompanharem, tipo, o nascimento do bebê, tudo em tempo real, né? Porque senão vocês vão ficar no passado e não dá certo, tá? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vocês acreditam, gente, que tem um bebê aqui dentro? Vou levantar aqui pra vocês verem. Olha aí, gente. Ó. Gente, eu não estou acreditando. Vou mostrar a cicatriz pra vocês da cirurgia. Olha aí. Gente, olha. Olha, eu vou ficar de lado pra vocês verem melhor.